Olá a todos! Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje, na qual mergulharemos em uma das narrativas mais fundamentais e intrigantes da tradição judaico-cristã, a história da Torre de Babel. Este relato, encontrado no livro de Gênesis, vai muito além de uma simples história sobre um projeto de construção que não deu certo. Trata-se de uma profunda meditação sobre a natureza da ambição humana, a origem da diversidade cultural e linguística e os limites do poder coletivo. Nosso objetivo aqui é desvendar as camadas de significado dessa história, explorando seu contexto, sua estrutura e, claro, sua relevância duradoura para compreendermos o mundo em que vivemos. Antes de entrarmos no texto, vamos partir de uma pergunta que certamente já intrigou a todos nós em algum momento. Por que a humanidade não fala uma única língua? Hoje, estima-se que existam mais de 7.000 idiomas falados no planeta. Essa incrível diversidade é uma das características mais marcantes da nossa espécie, mas também é, historicamente, uma fonte de barreiras e incompreensão. A narrativa da Torre de Babel se apresenta como uma das primeiras e mais influentes tentativas de fornecer uma resposta a essa questão. Ela propõe uma origem dramática e teológica para a nossa pluralidade linguística, conectando-a diretamente a um momento de ruptura na história da humanidade. Para compreendermos a magnitude da transformação que a história narra, precisamos, primeiro, visualizar o cenário inicial. O ponto de partida é um mundo radicalmente diferente do nosso. Um mundo de unidade absoluta, onde a comunicação era perfeita e a cooperação ilimitada. É nesse contexto de harmonia primordial que a semente da grande ambição humana começa a germinar. Vamos analisar como o texto descreve essa era de ouro da unidade. O texto é direto e poderoso. Toda a Terra tinha uma só língua e uma só maneira de falar. É fundamental entender que isso implica muito mais do que um vocabulário compartilhado. Uma só maneira de falar sugere uma cosmovisão unificada, um conjunto de valores e pensamentos comuns. Imaginem um mundo sem a necessidade de tradutores, sem mal-entendidos culturais, onde cada ideia é transmitida e recebida de forma instantânea e perfeita. Essa unidade linguística e cultural era o superpoder daquela humanidade primordial. Ela permitia um nível de organização e colaboração em uma escala que, para nós, é difícil até de imaginar. E foi justamente esse poder que eles decidiram usar para um projeto sem precedentes. Aqui, nós vemos os pilares dessa unidade detalhados. Primeiro, eram um povo. Isso significa que não havia distinções nacionais, tribais ou étnicas como as conhecemos. A identidade era singular e coletiva, a humanidade. Segundo, uma língua, a ferramenta que tornava essa identidade coesa possível. E por fim, estavam todos concentrados geograficamente, estabelecidos em um só lugar, uma planície na terra de Sinar. A localização não é acidental. Sinar é a região da Mesopotâmia, o berço de algumas das primeiras grandes civilizações e impérios. Essa concentração de pessoas, tecnologia e cultura em um único ponto geográfico criou as condições perfeitas para o surgimento de um projeto de escala monumental. E então, a pergunta é inevitável: o que faz uma humanidade unificada e poderosa concentrada em um só lugar? A resposta é o centro da nossa história. Eles decidem canalizar toda essa energia coletiva na construção de algo que pudesse materializar sua grandeza. Uma cidade e, dentro dela, uma torre que se projetasse até os céus. Este projeto representa o ápice da capacidade técnica e organizacional humana. Mas, como veremos, também marca o início de uma perigosa arrogância, um orgulho desmedido que, segundo a narrativa, não passaria despercebido. O plano deles é descrito de forma metódica, quase como um manual de engenharia. O primeiro passo é tecnológico: fazer tijolos e queimá-los bem. Isso é significativo. Eles não usaram pedras ou tijolos de barro secos ao sol, mas sim tijolos cozidos no fogo, uma técnica mais avançada que garantia maior durabilidade e permitia construções mais altas. O segundo passo é a urbanização, construir para nós uma cidade, um lugar para se fixarem e centralizarem seu poder. O terceiro passo é o clímax arquitetônico, erigir uma torre cujo topo chegue aos céus. A imagem é poderosa, sugerindo uma tentativa de transcender a condição humana. E, finalmente, o quarto passo revela a motivação mais profunda por trás de tudo isso: tornar célebre o nosso nome. O objetivo final não era funcional, mas simbólico: alcançar a fama, a glória e a imortalidade através de suas próprias obras. Essa citação é talvez a chave para decifrar toda a narrativa. Ela expõe uma dupla motivação. A primeira é positiva, ou ao menos compreensível: o desejo de criar um legado, de tornar célebre o nosso nome. É a busca humana por significado e permanência.
Mas a segunda parte da frase revela o verdadeiro conflito, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui, o projeto se torna um ato de desafio. Em outras partes do Gênesis, há um mandamento divino para que a humanidade se espalhe e povoe a terra. A construção da torre, portanto, não é apenas um feito de engenharia, mas uma tentativa deliberada de resistir a essa ordem, de centralizar o poder e controlar o destino humano, mantendo todos sob um único comando em um único lugar. Fica claro, então, que a torre era muito mais do que um arranha-céu antigo. Ela era o símbolo máximo da autossuficiência humana. Pensem nela como o Capitólio de um governo mundial unificado, um centro de controle político, cultural e talvez até religioso. A ideia era criar um sistema fechado, onde a humanidade fosse a medida de todas as coisas, a fonte de seu próprio poder e salvação. Era uma declaração de independência, uma tentativa de construir um paraíso na Terra, com mãos humanas, sem a necessidade de uma autoridade superior. No entanto, essa demonstração de poder e ambição sem limites não acontece em um vácuo. A narrativa agora introduz um novo personagem, a própria divindade. Este é o ponto de virada, o clímax da história. O que era um projeto de glória humana está prestes a ser recontextualizado como um ato de arrogância, provocando uma intervenção que mudaria para sempre o curso da civilização. A maneira como a intervenção é descrita é carregada de uma fina ironia. O texto diz que Deus desceu para ver a obra. Os homens estavam construindo uma torre para chegar aos céus. Mas, da perspectiva divina, a construção era tão insignificante que foi necessário descer para poderem inspecioná-la de perto. Essa linguagem antropomórfica serve para enfatizar a distância intransponível entre o Criador e a criatura, e para diminuir a grandiosidade do projeto humano. É o momento em que a ambição humana entra no radar divino, não como uma ameaça, mas como um desvio a ser corrigido. E aqui está a avaliação divina, o diagnóstico do problema. É fascinante notar que o problema não é a torre em si, nem a cidade. O problema é a própria unidade. Eis que o povo é um. É essa unidade, com uma só língua, que leva à conclusão preocupante. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. O texto sugere que a capacidade humana, quando unificada e sem limites, pode levar a um tipo de poder perigoso. A intervenção sob essa ótica não é tanto um castigo por um pecado específico, mas uma medida preventiva, uma forma de impor limites a uma humanidade cuja ambição poderia levá-la à autodestruição. Este quadro comparativo resume perfeitamente o conflito de agendas. De um lado, o plano humano, focado em centralização, controle e autoglorificação. Construir uma cidade, erguer uma torre e fazer um nome para si. Do outro, o plano divino, que se move na direção oposta, diversificação, dispersão e limitação. Confundir a língua, espalhar os povos, impedir a comunicação total. É um cabo de guerra cósmico entre a vontade humana de se unificar para controlar seu destino e uma vontade divina que parece ver a diversidade e a dispersão como o caminho correto para o desenvolvimento da humanidade. Chegamos então à consequência direta dessa intervenção. Como exatamente o plano divino foi executado? A resposta a essa pergunta é o que finalmente nos leva de volta ao nosso questionamento inicial sobre a origem das línguas. A ferramenta usada para frear a ambição humana e forçar a dispersão não foi um dilúvio ou um terremoto, mas algo muito mais sutil, interno e profundamente eficaz: um colapso na comunicação. A solução é ao mesmo tempo simples e genial. A língua, o cimento que mantinha aquele povo unido, é pulverizada. O texto diz que a língua foi confundida. Imaginem a cena no canteiro de obras. Um arquiteto dá uma ordem, mas o mestre de obras entende outra coisa. Um operário pede uma ferramenta e recebe outra completamente diferente. A cooperação se desfaz em frustração, a confiança se transforma em suspeita e o trabalho para. O grande projeto, dependente da comunicação perfeita, desmorona não por uma falha estrutural, mas por uma falha de entendimento. A base de todo o poder deles foi removida. E é por isso que o local passa a ser chamado de Babel. O nome em si é um trocadilho. Em hebraico, o verbo balal significa confundir ou misturar. Assim, o nome da cidade se torna um memorial eterno do evento que aconteceu ali. É interessante notar também que Babel é o nome hebraico para a Babilônia, a capital do poderoso império que, séculos depois, conquistaria o reino de Judá e levaria seu povo ao exílio.
Para os antigos leitores israelitas, portanto, a história de Babel funcionava também como uma poderosa crítica política e teológica ao orgulho e arrogância dos grandes impérios, associando a origem da Babilônia a um ato de rebelião primordial contra Deus. O resultado dessa intervenção é a criação de um mundo radicalmente novo, o mundo que nós conhecemos. O antes era um mundo de singularidade, um povo, uma língua, um lugar. O depois é um mundo de pluralidade, muitos povos, muitas línguas, espalhados por toda a face da Terra. A unidade forçada deu lugar a uma diversidade imposta. De acordo com a lógica da narrativa, é neste exato momento que nascem as nações, as diferentes culturas, as fronteiras e com elas a própria necessidade da diplomacia, da tradução e do esforço para compreender o outro. A história, no entanto, não termina com o caos da dispersão. O texto de Gênesis demonstra uma preocupação em organizar esse novo mundo fragmentado. O que se segue à história da Torre é uma tentativa de mapear a nova realidade geopolítica da humanidade. O que pode parecer à primeira vista apenas uma longa e tediosa lista de nomes é, na verdade, uma espécie de mapa etnográfico do mundo antigo, explicando a origem dos vários povos conhecidos na época. Imediatamente após a confusão em Babel, o texto apresenta a genealogia de Sem, um dos 3 filhos de Noé. Hoje, nós tendemos a pular essas listas genealógicas, mas no mundo antigo, elas eram documentos de extrema importância. Funcionavam como um GPS dos povos, estabelecendo identidades, relações de parentesco e até mesmo reivindicações territoriais. Essa tabela das nações, como é conhecida, é a forma que o autor bíblico encontrou para colocar ordem no caos gerado em Babel, mostrando como, a partir daquela humanidade dispersa, surgiram os diferentes povos do mundo. Esta linha do tempo simplificada mostra o propósito narrativo dessa genealogia específica. Enquanto outras linhagens dariam origem a outros povos, a linhagem de Sem é traçada com detalhe por uma razão específica. Ela leva diretamente a uma figura central para o restante do livro de Gênesis e para toda a tradição abraâmica, Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão. A genealogia funciona, portanto, como uma ponte narrativa, conectando a história universal de toda a humanidade, criação, dilúvio, Babel, a história particular de um povo que será escolhido para um propósito específico. É um funil que estreita o foco da narrativa. Em suma, a genealogia que se segue a Babel não é um apêndice desconectado, é a consequência direta da história. Se a Torre de Babel explica por que a humanidade se dividiu, a Tabela das Nações explica quem são esses novos grupos que surgiram. Cada nome na lista é visto como um ancestral de um novo povo, uma nova cultura, uma nova nação. É a certidão de nascimento do mundo etnicamente e linguisticamente diverso que habitamos. Vamos recapitular os pontos centrais da nossa análise. A história da Torre de Babel é, em sua essência, uma narrativa sobre a ascensão e queda de uma humanidade unificada, impulsionada pela ambição e pelo orgulho. Ela se propõe como uma explicação etiológica, ou seja, uma história de origem, para a existência da diversidade de línguas e culturas no mundo. A causa direta dessa mudança monumental não é um cataclismo natural, mas um ato divino que atinge o cerne da cooperação humana, a linguagem. E a consequência final é a grande dispersão, o espalhamento da humanidade por toda a Terra, dando início à configuração geopolítica do mundo que conhecemos. E isso nos traz a uma reflexão final, que conecta essa narrativa milenar à nossa realidade contemporânea. A história de Babel nos serve como um alerta sobre os perigos de uma unidade total e de uma ambição sem limites. Hoje, através da internet, das redes sociais e das tecnologias de tradução instantânea, estamos, de certa forma, revertendo o evento de Babel. Estamos construindo uma espécie de Babel digital, criando uma aldeia global onde a comunicação flui de maneira quase instantânea através das fronteiras. A pergunta que essa história nos impõe é: o que estamos construindo com esse novo poder de comunicação global? Quais são as torres da nossa era? E será que o antigo alerta sobre o orgulho e a ambição desmedida ainda ressoa em nossos projetos coletivos? A narrativa de Babel, portanto, permanece um lembrete poderoso e atemporal sobre o potencial e os perigos da condição humana.